E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza e você aqui é bem-vindo a esse canal. O que ainda não é inscrito, se inscreva, meu queridinho, logo. Dê seu like, comente e compartilhe para esse canal crescer. O vídeo de hoje é interessante, entendendo o Gênesis, capítulo 1, no início. Dessa vez eu vou desenhar. Vamos lá? Entendendo a Bíblia, Gênesis capítulo 1, desenhado. Leitura no livro de Gênesis, respeitando o seu contexto, época e costume. Vamos refletir um pouco? E é isso aí. É com essas e outras que iremos começar nosso vídeo. Não sai daí não, que já já voltamos. Vamos fazer a abertura. Fique aí. Já já voltamos. E é isso aí, pessoal. Voltamos. Vamos lá começar nosso vídeo. Esse vídeo é interessante. Esse vídeo é aqui o que ensejou eu falar sobre esse tema, que não é um tema que eu falo direto aqui, né? Mas esses dias eu tava em Ilhéus resolvendo coisa, inclusive eu fui muitas vezes por causa da limpeza da praia, no surf da semana passada, dessa semana. E tinha uma galerinha ali, uma galera da faculdade, um amigo meu, professores, que ficou ali fermentando, né? Falaram, Delmo, eles estavam discutindo por lá e me chamaram. Eu falei, não, eu só entro na conversa se me chamarem. Eu não quero ninguém me dê bronca no meio dos outros. Eu tô velho pra isso. Aí ele falou, não, Adel, você é inteligente, vai fazer isso com você nada. Eu falei, eu espero que não, né? Mas como a gente tava ali no mar limpando, aí vem aquelas perguntas, porque a Bíblia, os textos estão muito relacionados ao mar, né? Essa cosmogonia bíblica é muito ligada ao mar. Aí ele falando sobre o Gênesis, e um rapazinho, amigo meu também, que era da igreja, falou bem assim, Adel, inclusive eu falei pra ele que quando Deus cria a água, cria a terra ali, em Gênesis, eu tentei explicar com ele. E o outro foi falar da teoria do Big Bang, que era do nada ali, aí houve uma explosão, e Deus cria tudo com um facho de luz. Aí eu falei bem assim, ó, meu querido, pra você que é da academia, pra você que é da igreja, eu nunca vi na Bíblia Deus criando a água, nada disso. E eu nunca vi na Bíblia do Big Bang. O Big Bang é uma teoria que dizem os pseudocientistas querem usar a Bíblia, para isso é a Bíblia. Ela tem outra função, ela tem outra linguagem. Nessa época não existia esse pensamento. Você está distorcendo tudo. Você está levando as teologias prontas para contaminar o texto. E você que científico quer bagunçar usando teorias de fora. Aí é chato. O texto não diz nada disso. Nem você, nem você. Nem para criacionista, nem nada disso. Tira isso da cabeça. Aí ele falou, então vamos ler, embora. Aí eu aproveitei e eu espero que vocês gostem, porque eu passei o dia todo fazendo esse slide que me deu trabalho, que demora de fazer. Então vamos falando e vai passando imagens aí para vocês, né? Eu vou lendo aqui e vou passar a imagem logo após, né? Que vai ser desenhada hoje. Então, bora lá. Eu vou usar a versão bíblica do professor Oswaldo, né? Que tá muito boa. Melhor do que essas bíblias caras que a gente compra que foge da linguagem original do texto. Então, o livro de Bereshit, que é no princípio, é o que a gente vai ler aqui agora. Que é o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio do criar de Elohim os céus e a terra,
Então a terra está uma desolação e um deserto, pois tem trevas sobre as faces do abismo, e um vento tempestuoso sopra sobre as faces das águas. Então, o que nós vemos na narrativa é que está uma desolação, né? Está uma desolação. E está desse jeito aqui, né? Tudo acabado, né? Tem um abismo de água, escuridão. E o único ser que consegue habitar isso é quem? É Elohim. É Deus. Interessante, né? Muito interessante. Então vamos lá. Vamos para a outra parte do coisa. Então diz Elohim: tenha luz e tem luz. Então vê Elohim a luz que está boa. Interessante que Elohim, né, que é Deus, ele fala: haja luz, e houve a luz. E ele viu que era muito boa, que ela está boa, a luz. Interessante. Mas, se a gente continuar aqui, a gente vai ver: e faz separação Elohim entre a luz e as trevas. Então, antes só tinha as trevas. Ele agora criou a luz. Então, ele separa uma da outra e chama Elohim a luz dia e as trevas chama de noite. E é a tarde e a manhã do dia 1. Ah, não é primeiro dia não? Não, é dia 1 mesmo. Então, ele criou a luz, haja luz, e começou a separar. Então, a luz ele chamou de dia e as trevas chamou de noite. Então, os dois mares aí está amedrontando o povo ainda. Precisa ser domado, esses mares. Vamos continuar lendo? E diz Elohim: tenha uma cúpula no meio das águas. Interessante. Tem um firmamento, né? Uma cúpula. Na verdade, é a cúpula, o firmamento. Então, vamos lá. Deus ordenou que tivesse ali agora um firmamento para os criados, para separar as águas de baixo e de cima. E olha aí o firmamento, uma cúpula, uma raquia, separando a parte de baixo e de cima. Tem água embaixo, tem água em cima. E faz separação entre as águas que estão debaixo da cúpula e as águas que estão em cima da cúpula. E é assim, e chama Elohim a cúpula céus, e é a tarde e a manhã do dia 2. Então, vamos continuando aqui o desenho. Então, Elohim faz separação com essa cúpula da água que está embaixo e das que está em cima. Interessante, né? E essa é a manhã e a tarde e a manhã do que do segundo dia. Vamos continuando. Do dia 2. Versículo 9. E diz Elohim: seja ajuntada as águas de debaixo da cúpula em um lugar, seja visto o chão firme, para que seja visto o chão firme. Ele subiu essa terra de debaixo da água, porque ele ajuntou as águas que estavam cobrindo essa terra. E ao ajuntamento das águas, ele chamou de mares.
e vê Elohim que está bom. Interessante. De novo, e diz Elohim, seja juntada as águas de debaixo da cúpula em um lugar, e seja visto o chão firme. E é assim. E chama Elohim ao chão firme de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E vê Elohim que está bom. Então, bora lá. De novo. Então, depois que ele separou aí as águas embaixo e em cima, ele mandou as águas que estão embaixo, elas se separarem e levantou debaixo da água uma porção seca, que ele chamou de terra. Interessante, interessante, interessante isso aí. E diz Elohim, verdeje a terra verdura, erva semeando semente, árvore de fruto, fazendo fruto por tipo, cada um de sua espécie no caso. A semente dela está nele, sobre a terra, e é assim, e faz brotar a terra verdura, ervas, semeando semente do tipo dela. E a árvore que faz o fruto que está nele é semelhante dela pelo tipo dela. No caso, a árvore dá seu fruto de acordo com a sua natureza. Tipo assim, a maçã, a sua espécie. Maçã vai dar maçã, mamão vai dar mamão. E é a tarde e a manhã do dia 3. Então vamos lá agora. Deus deu uma ordem, né, para que nascesse essas plantas, esses vegetais aí. Então bora lá colocar uma plantinha aqui. Ê, lindo! Pronto, então Deus já fez aí, ele deu a ordem e já nasceu os vegetais aí. As plantas. Vamos continuando. Dia 3, agora. E diz Elohim, tenha luzeiros na cúpula dos céus, para fazer separação entre o dia e entre a noite, e servirá para sinais e para períodos, e para dias e anos. E servirão de luzeiros na cúpula dos céus, para iluminar sobre a terra. E é assim. E faz Elohim os dois luzeiros grandes. Ó, entenda, faz os dois luzeiros grandes. Então, vamos lá. Elohim criou esses luzeiros. Dois luzeiros aí grandes. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Continuando. Então, e faz Elohim os dois luzeiros grandes, um luzeiro maior para governar o dia e o luzeiro menor para o governo da noite. E as estrelas. Ele empendurou tudo aí nessa raquia, nessa cúpula. Ele empendurou, amarrou elas lá. Ele coloca os Elohim na cúpula dos céus para iluminar sobre a terra. Então, para iluminar a terra, esses luzeiros, esses artifícios que ele usou, né? E para governar a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. Então, são sinônimos nesse sentido aí. E vê Elohim que está tudo bom. E é a tarde e a manhã do dia 4. Vamos para outro dia. E diz Elohim, fervilhem as águas de fervilhante de garganta viva. No caso, a água do mar fervilhe de animais. E a ave voe sobre a terra, junto das faces
da cúpula do céu. E criou Elohim os grandes tanins, os grandes répteis, e toda a garganta viva rastejante, e todo ser vivente rastejante, que fervilhem as águas pelo tipo dele. Então, que nas águas esteja ali se movimentando de acordo com o tipo. E toda a ave de asa, pelo tipo dela. Então, todas as aves do céu, pela sua espécie, seu tipo. E vê Elohim que está bom. Então, vamos lá. Elohim agora dá a ordem para aparecer estes animais, né? O peixe ali, os animais marinhos, taninim, né? Os répteis e os peixes. E os pássaros estão ali. O passarinho está lá. Continuando. E abençoou Elohim ao dizer: frutificai-vos e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves multiplique-se na terra. E é a tarde e é a manhã do dia 5. Agora vamos para o dia 6. E diz Elohim: saia da terra, garganta viva pelo tipo dela, animal que rasteje, e fera da terra, pelo tipo dela. E é assim. E Elohim faz a fera da terra pelo tipo dela, no caso, os animais, os répteis, e o animal pelo tipo dele. E o rastejante, e o animal que se rasteja, que é cobra, e por aí vai, né? Do solo, pelo tipo dele. E vê Elohim que está bom. Então, Elohim, ele faz isso aí agora. Ele diz que quer esses animais ali. Eu botei só uma vaquinha aqui para representar os animais ali na terra. Já botei o peixe, agora a vaquinha. Pronto, agora vamos continuando o texto. E diz Elohim: façamos um homem com a nossa imagem, conforme a nossa forma, e sujeite o peixe do mar, a ave do céu e o animal de toda a terra, e o rastejante e o rastejador sobre a terra, e cria Elohim o homem como a imagem dele. Como imagem de Elohim, cria-o, um macho e uma fêmea, os cria. E abençoa Elohim, e diz para eles: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai o peixe do mar, e a ave do céu, e todo o rastejante da terra. E diz Elohim: eis que dou para vós toda a erva semeadora de semente que está sobre as faces da terra, e toda árvore que está um fruto de árvore semeador de semente que serve para vós de comida, e para toda a fera da terra, e para toda a ave dos céus, e para todo o rastejante sobre a terra, que esteja nele uma garganta viva, que tenha fôlego de vida no caso, toda a erva verde para a comida. E é assim. Então Elohim, e vê Elohim tudo o que fez, e eis que está muito bom, e é a tarde, e é amanhã do dia 6. Então ele criou agora, vamos lá, Elohim criou o homem. Criou o homem e a mulher, né? Eu não botei os dois desenhos para não dar trabalho, mas criou o homem e a mulher. Então, tá aí todo o ciclo. Aí vocês viram aí todo o desenho que eu fiz. Muito legal, né? Agora vamos aqui para as discussões.
que eu estava falando. Primeiramente, no livro do Gênesis, não disse que Deus foi criar as águas, Deus criou a terra, não. A Bíblia diz que no princípio do criar de Deus, a terra estava sem forma e vazia e havia um abismo de água ali inundando tudo. E era escuridão e desolação. E um vento perturbador que a gente traduz na nossa outra Bíblia como o Espírito de Deus. Na verdade, é o vento tempestuoso. Está ali, né? Naquela situação. Então eu falei para o meu colega, não existe na Bíblia Deus falando, haja água, haja terra. Aí ele, não, Adelmo, haja água eu não vi, mas a terra eu vi. Eu falei, você viu? Na Bíblia não fala haja terra nem nada não. A Bíblia diz que a terra já existe, como a água já existe. E que Deus manda a água se separar e ele levanta a água. Ele levanta a terra da água. A terra começa a flutuar. Como eu botei lá o desenho. Entendeu? E por que isso? A gente vai chegar daqui a pouco sobre isso. Então, a terra, ela não foi criada na narrativa. Aí alguém pode falar assim, mas Adelmo, que loucura você está falando. Não, não estou falando loucura. O pensamento das pessoas da época não era como a de hoje. Essa Terra não é o planeta Terra, né? Já dá para perceber que não está falando de planeta Terra. Né? Está falando de um lugar específico. Viu? Mas, para só provar a vocês que, pelo menos até a época de Jesus, que não tinha esse negócio de ciência, desses filósofos, não sei, encher o saco, eles pensavam dessa maneira que no livro de Pedro, acho que é a segunda Pedro, deixa eu ver, conferir aqui. Segundo Pedro 3,5, vou pegar só esse versículo para não tomar tempo. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada de dentro da água e no meio da água subsiste. Até na época de Jesus, na época dos discípulos, eles pensavam dessa maneira mesmo. Que foi da água que a terra foi tirada de lá de dentro. Não foi feita a criação. Tá vendo que você está lendo errado? A gente tem que ter cuidado para a gente não contaminar a leitura. Aí não fala de Big Bang. Que tinha um nada, um vácuo, e houve uma explosão, haja luz, bum, e as partículas voaram, e foi se formando a terra, a água, os elementos. Não é assim que está na Bíblia. A Bíblia não é dessa época. A Bíblia está pouco se lixando para Big Bang ou o quê. Ela não se serve para isso. A Bíblia vem com narrativas da época. E nessa narrativa não inclui nada de Big Bang, nada dessa porcaria. A narrativa é que o povo antigo entendia que para sobreviver tinha que estar perto do rio e do mar. Uma grande potência não vive onde não tem água, onde o solo não é fértil. E, em contrapartida, tanto o rio como o mar são inimigos. Lá no hebraico você vai ver Leviatã e Iã. O mar é Iã. Por quê? Porque o mar é incerto, até hoje é incerto. O mar é perigoso, ninguém controla o mar. Quando o mar devasta uma só. Você vê quando tem tsunami, quando tem enchentes aí, acaba com o local. Por quê? Porque é um monstro a ser vencido. Mas na Bíblia ele não mata o monstro, ele doma o monstro. Ele controla, Deus controla o monstro. E esse livro de Gênesis dá essa intenção. Entendeu? Agora vamos pro pulo do gato. Adelmo, sim, mas já que você botou para essa perspectiva, então quer dizer o quê? Gente, o livro de Gênesis
Ele está falando da criação ali de Jerusalém, né, gente? Da recriação, depois que Babilônia destruiu. Não tem pra onde correr. Se você ler o livro de Gênesis todo com calma, você vai descobrir isso. Agora, você já vem com a ideia teológica pronta e vai mente do que está no livro. O livro não fala. No princípio, criou Deus o céu e a terra sem forma e vazia, e ele disse, haja água. Depois haja luz. Não foi assim, não. Né? É bem diferente. Vamos desenhar aqui de novo. Então, hoje eu só vou passar o desenho e depois eu vou passar parte por parte. Então, vamos lá. Eu vou dividir com vocês para a gente ver junto aqui. Pronto. Então, a terra ela estava assim, a desolação. A terra já estava pronta, ela estava debaixo da água. Então, disse Deus, haja luz. E houve luz. Depois que houve luz, Deus fez a separação da luz. Diz que era o dia e as trevas é a noite, a escuridão. E Deus disse que é para haver uma cúpula, uma raquia, para separar as águas de baixo e de cima. Aí separou. Né? E aí tá as águas embaixo e em cima. E Deus agora manda esse mar de baixo, não de cima, onde tem água em cima, de baixo. Ele se ajuntar nos locais, ele ficar ali, separar um pouquinho para que seja criado a terra. Só que essa terra aqui não é criada, a terra é levantada de lá de baixo. Essa terra está debaixo da água aí. Então ela é levantada. Aí depois Deus começa a criar o quê? Quando depois da terra ele cria os vegetais, ali, as árvores, as plantas. Depois disso aí, Deus cria os luminares para separar o dia e a noite. Ora, Delmo, a noite e o dia não era separada entre as trevas e a luz? Sim, mas os astros aí têm uma função. Esses dois astros aí, que eu vou falar depois sobre isso com vocês. Só que na narrativa diz que era dois luzeiros grandes. Mas agora, lá pra frente, já diz que é um pequeno e um grande. Depois disso aí, Deus criou os animais do mar e do ar. Ali o pássaro e o peixe. Depois Deus criou os animais terrestres ali, botei uma vaquinha. E por último, o homem. É assim que funciona. E uma coisa interessante, né, que uma pessoa fala assim, ó, Delmo, na Bíblia diz primeiro que os luzeiros era tudo grande. Depois ela dá uma vírgula e já começa a dizer que fez um luzeiro pequeno e um grande. Isso quer dizer o quê? Que são duas tradições. E uma coisa muito importante é que os judeus inventaram aí uma história, um midrash, que a lua perguntou a Deus por que ela foi menor e Deus vai explicar para ela. Isso tudo é mística judaica. Deus não falou nada para ninguém disso aí. Né? É assim que é e pronto. Mas é muito interessante. Então, já que eu desenhei para vocês, esse vídeo é pequeno, eu irei fazer agora um outro vídeo falando de que realmente está falando esse capítulo primeiro. Não é do criação da Terra com a nossa mentalidade. Naquela época não tinha, gente, essa mentalidade. Para com isso. Ah, os dinossauros. É um nome moderno que deram agora. Não tinha dinossauros lá. É complicado. É complicado isso aí. Então comece a ler a Bíblia sem godo teológico. Começa a ler o texto, aí você vai começar a interpretar muita coisa. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham entendido que Deus suspendeu da água a terra, como diz lá no livro de Pedro, que até eles compreendiam dessa maneira. Não é só eu. Ele vivia ali naquele coisa, houve a necessidade dele criar o ser humano e criou esse ambiente. E naquela situação que ele convive, para o homem inóspito, o homem não aguentaria sobreviver. Então Deus levanta da terra da água à terra. Isso quer dizer o quê? Se ele está dizendo que o mar estava turbulento, revolto, só tinha desgraceira, isso quer dizer o quê, pessoal? Que eles estão lutando
contra o Estado que oprimiu Israel. Ele está querendo fazer uma reconstrução, ele está ali se humilhando, pedindo a quem. Como é que diz, meu Deus? Para quem levaram para o cativeiro, para quem destruíram tudo, e eles precisam reconstruir a cidade. Esse livro de Gênesis está ligadinho com o livro de Esdras e Neemias. Olha, coladinho com o Google. Não, foi Moisés que escreveu. Tá lógico isso pra mim. Aí eu vou falar tudo sobre esse capítulo 1 depois. Vai ser muito legal. Viu? E é isso aí. Tchau. Tô com muito sono. Aí eu sentei com o meu colega lá, com o professor dele e tudo, debatendo se foi uma coisa boa a turma. Aí, até você tem que vir mais pra gente conversar da Bíblia. Tô começando a gostar da Bíblia. Eu falei, a Bíblia é o máximo. Você não gosta do dogma das igrejas, mas cada igreja tem seu dogma. Eu tenho um da minha. Minha igreja é batista, eu tenho um dogma dela. Eu acredito, eu gosto daquele jeito. E é assim que funciona. E aí, pessoal? Vamos olhar sempre assim, contexto, tudo direitinho. Né? E tá aí a terra que foi criada. Vamos descriar. É isso aí. E aí, vamos ficando por aqui, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser. Depois a gente tira as dúvidas mais de vocês aí. Tchau!